Hoje à noite no Ukraine Today, esgotando a Rússia, ataques ucranianos colocaram fora de operação 1/6 de toda a capacidade de refino de petróleo da Rússia. Uma ameaça russa crescente. O Estado terrorista aumentou sua produção de drones de combate em 9 vezes em um ano. Prússia sobre o Kremlin. Por que a União Europeia adiou a introdução do 19º pacote de sanções contra a Rússia? O que é que a Eslováquia e a Hungria têm a ver com isso? Em uma venda antecipada de armas americanas, representantes do Zessamakandawa inspecionaram depósitos ucranianos de titânio e outros metais pela primeira vez. Tudo isso e muito mais, agora mesmo. Olá, meu nome é Volodymyr Hopchun. Por favor, inscreva-se. Deixe seu like e vamos às notícias. As forças de operações especiais atacaram a refinaria de petróleo de Salratov, na Rússia. Ela produz gasolina, óleo diesel, óleo combustível e outros lubrificantes para o exército ocupante. Explosões e um incêndio foram relatados no local. No geral, drones ucranianos colocaram fora de operação 1/6 de toda a capacidade de refino de petróleo da Rússia. Por causa disso, o Estado agressor enfrenta uma longa crise de combustíveis. Aqui estão os detalhes. Paradas de produção, interrupções nas operações das empresas, crise de combustíveis, falta de gasolina, filas quilométricas nos postos, introdução de cartões de racionamento e aumentos recordes de preços. Isso é realmente inacreditável. Inacreditável. A onda de choque está prestes a nos alcançar. Você está brincando comigo? A escassez de combustível está afetando a Rússia ainda mais. Funcionários, carteiras... E tudo isso graças aos drones das Forças Armadas ucranianas, que já destruíram 1/6 de todo o refino de petróleo na Rússia. A merda. Isso foi definitivamente um sucesso. A crise chegou antes mesmo do final do ano. Veja como fica a fila na Melichnaya, bem na estrada. Não tenho gasolina nem para esperar nessa fila. Antes, esses problemas de combustível só eram vistos na região de Saratov e no Extremo Oriente. Esse é o tipo de frenesi que temos. Um frenesi de gasolina. É uma verdadeira febre de gasolina. Depois disso, a escassez foi registrada nas regiões de Nizhny Novgorod, Rostov e Ryazan, bem como na Crimeia. Camaradas, o que está acontecendo? Não há conexão. O Telegram não está funcionando. O WhatsApp não é... Trabalhando. Fui ao posto de gasolina para abastecer, mas eles disseram que estavam sem gasolina. Agora eles só estão distribuindo com cupons. O que você quer dizer com cupons? O que está acontecendo? Voltamos à União Soviética? Você queria voltar para a URSS e agora conseguiu. Já há escassez de gasolina em mais de 20 regiões. Aqui também começamos a ter problemas com gasolina por causa da greve de Kamenchakinsky. Agora, só para abastecer seu carro aqui, você tem que, ficar numa fila de 1 quilômetro. Isso dá cerca de 60 ou 70 carros em um único posto de gasolina. E quando finalmente chega a sua vez, você se aproxima e não tem mais gasolina. Em Donetsk ocupada, não há gasolina de 95 octanas nos postos e os preços dos combustíveis são muito mais altos do que em Moscou. Atualmente não há água em Donetsk. Em muitos lugares, simplesmente não há gasolina disponível ou a única opção é gasolina de 85 octanas. As pessoas se acostumam com tudo. Moradores das cidades ocupadas da Ucrânia reclamam de longas filas nos postos de gasolina e de limites na quantidade de combustível que se pode comprar de uma vez com cartões de racionamento. Na maioria dos casos, o combustível está indisponível nos assentamentos ocupados pela Rússia desde 2014. Em Mariupol, atualmente ocupada, também há uma crise de gasolina. Os preços estão subindo rapidamente e enormes filas se formam nos postos de gasolina, com esperas de 2 ou 3 horas. Em Severodonetsk, região de Luhansk, devido à escassez de gasolina, apenas 2 ônibus estão disponíveis para várias rotas. Comerciantes de petróleo relatam que, devido à grave escassez de gasolina e diesel, os produtos estão sendo liberados com um tempo de espera de 3 a 4 ou até 5 a 7 dias. Na Rússia, eles continuam mentindo para os cidadãos, dizendo que o possível motivo é o aumento sazonal dos preços dos combustíveis e o crescimento da atividade turística. Mas, como podemos ver, os drones ucranianos provaram ser muito mais eficazes do que qualquer plano do Ministério do Desenvolvimento Econômico. Outra usina foi atingida, a maior refinaria de petróleo russa na região de Leningrado.
A refinaria de Kiev está entre as 10 maiores da Rússia e processa cerca de 21 milhões de toneladas de petróleo por ano. Ela produz gasolina, óleo diesel e combustível de aviação. E aqui está a refinaria de petróleo de Razan, um gigante pertencente à Rosneft. O objeto então voou em grande velocidade em direção a... Ela processa mais de 13 milhões de toneladas de petróleo por ano desde o início de agosto. 2 unidades lá já haviam sido completamente desligadas após ataques anteriores e agora toda a planta está operando com metade da capacidade. Jornalistas calcularam que em 2025 drones atingiram refinarias de petróleo russas 30 vezes e 24 desses ataques foram bem-sucedidos. Tudo iluminado. Refinarias foram fechadas para reparos, algumas unidades ou até mesmo toda a produção de combustível foi interrompida. 5 usinas já foram fechadas. Kibsev, Novo Kibsev e Syzran. O proprietário deles é a Rosneft. O mesmo destino aconteceu com a refinaria Volgogrado da Lukoil e a refinaria Afibsky. De modo geral, entende-se que as sanções mais eficazes são justamente aquelas que agem mais rápido, ou seja, que atingem as refinarias, terminais e depósitos de petróleo russos. A crise de combustíveis também foi agravada pelos problemas orçamentários da Rússia, que tornaram as vendas de gasolina não lucrativas para as empresas. Afinal, até mesmo nas regiões remotas da Rússia, onde os drones ucranianos não chegam, também há escassez de combustível. Putin não comenta a situação de forma alguma porque está escondendo-a. O Kremlin já não consegue mais fornecer compensação do orçamento estatal para as empresas. Este ano, a Rússia tem um déficit orçamentário e até hoje ele já ultrapassa 5 trilhões de rublos. Graças ao Putin, que começou a guerra. Vou apenas dar uma salva de palmas. Novos relatos dizem que vários ocupantes russos envolvidos em crimes de guerra na Ucrânia foram eliminados. Uma série de explosões poderosas ocorreu no estacionamento de uma base militar em Primorsky, na Rússia. Fontes do CRI relatam que há feridos entre os invasores russos que participaram de batalhas perto de Tainamdadom, Gakasto, Uedar, Mariupol e na linha de frente de Pokrovsk. As forças de defesa libertam o assentamento de Pankivka, na região de Donetsk, dos ocupantes russos. O Estado-Maior-Geral informa. Ao mesmo tempo, segundo o Deep State, o exército de Putin avançou perto de Novoy Ivanivke, região de Aya, Ivanivka, região de Dnipropetrovsk e Zverhov, na região de Donetsk. Os russos, disfarçados de civis, tentam entrar na cidade de Yampil, na região de Donetsk. O Estado-Maior-Geral afirma que sabotadores estavam escondidos em casas particulares e porões, usando civis como escudos humanos. As forças ucranianas rapidamente realizaram medidas antiterroristas. Eles localizaram, bloquearam e neutralizaram o inimigo. Agora, Il e as áreas próximas estão totalmente sob controle ucraniano. No último dia, a Rússia perdeu pelo menos 910 ocupantes entre mortos e feridos. Isso eleva o total desde a invasão em grande escala para 1.096.430 soldados. Além disso, nas últimas 24 horas, as forças de defesa destruíram 5 veículos blindados, 26 sistemas de artilharia e dezenas de outros equipamentos inimigos. O Estado terrorista da Rússia continua atacando civis. Os ocupantes atingiram hoje o prédio da cidade farmacêutica nacional em Kharkiv. Espectadores filmaram o momento, há vítimas. Os ocupantes atacaram a região de Teapórcia usando sistemas de foguetes múltiplos Tornado-S. Pelo menos 2 pessoas foram mortas e mais de 10 ficaram feridas. Prédios residenciais, casas particulares e escolas foram danificados. As forças de defesa aérea derrubaram 89 dos 113 drones usados pela Rússia durante a noite para atacar cidades pacíficas de cidadãos ucranianos. Infelizmente, 22 drones atingiram 6 locais e destroços caíram em outros. As regiões de Kiev, Sumy e Kharkiv foram atingidas. Na região de Kiev, um centro logístico foi atingido diretamente e um grande incêndio começou. A Rússia está tentando destruir centros ferroviários-chave, segundo autoridades ferroviárias ucranianas. Eles sabem que os ataques à infraestrutura aumentaram e se tornaram sistemáticos desde julho de 2025. E a Rússia aumentou sua produção de drones de ataque em 9 vezes em um ano, segundo o New York Times.
Diante dos acontecimentos recentes, incluindo drones russos no espaço aéreo da Polônia e da Romênia, a ameaça da Rússia está crescendo. Mais detalhes a seguir. Em 2025, a Rússia enviou mais de 34 mil drones de ataque e iscas para a Ucrânia. Esse número é quase 9 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. De acordo com o New York Times, a guerra da Rússia contra a Ucrânia é possivelmente a primeira guerra na história mundial em que drones desempenham um papel tão crítico. Acho que isso é um fato. Em uma única noite, durante o primeiro fim de semana de setembro, a Rússia lançou um número recorde de 810 drones de ataque e alvos de isca contra o nosso país. Segundo a análise feita pelos jornalistas, esse número só aumenta a cada mês que passa. Os analistas estão dizendo cada vez mais que a perspectiva de enfrentar ataques de 1000 drones em uma única noite está se tornando cada vez mais realista. Então você só precisa entender o básico. Se houver, grosso modo, 30 dias em um mês, então 1000 drones por noite significa 30 mil drones por mês que a Rússia teria que produzir. Então vemos que, embora ainda não tenha havido uma noite com 1000 drones, já houve KNS com 700 drones. Em outras palavras, a Rússia definitivamente tem a capacidade, pelo menos em princípio, e aqui é importante entender de quais componentes esses drones são feitos para, digamos, ter uma influência bem fundamentada sobre os países que os fornecem. O governo autocrático de Putin deixou claro que os drones são uma das principais prioridades do país, que mobilizou recursos estatais e privados para criar um império de fabricação de drones. Assim, até 2026, até mesmo crianças em idade escolar estarão envolvidas na produção. Ainda assim, tendo a pensar que a Rússia não possui esse ciclo interno 100%. Ou seja, quando ela pode produzir tudo o que precisa, todos os componentes necessários para drones por conta própria. Portanto, precisamos buscar maneiras pelas quais certos componentes acabam chegando à Rússia. Segundo estimativas de analistas, atualmente a Rússia é capaz de produzir cerca de 30 mil drones de ataque por ano, modelados a partir dos iranianos. Acredita-se que até 2026 o Estado terrorista será capaz de dobrar esse número. Mas se isso realmente vai acontecer, mais uma vez, a economia vai nos mostrar no próximo ano, porque não podemos esquecer que problemas econômicos estão entre os fatores que podem ou parar ou pelo menos reduzir significativamente a produção de drones da Rússia. Especialistas observam que a Costco envia drones de ataque em enxames ou ondas e os direciona por trajetórias complexas para desviar a atenção dos alvos reais. Um número crescente de iscas feitas de espuma pintada e compensado também está sendo enviado, que às vezes contém pequenas ogivas e são indistinguíveis de drones reais no céu. Estamos vendo um aumento exponencial no número de drones que a Rússia está usando. São, de fato, diferentes tipos. Então não são apenas Shahed, na verdade, esses também são drones de isca. Para que eles são feitos? Eles são feitos para que a Ucrânia use seus sistemas antidrone e, no caso do Ocidente, como vemos, esses mísseis extremamente caros que podem custar milhões e são usados para derrubar esses drones de isca que podem custar apenas alguns milhares de dólares. Sim, acredita-se que as iscas são necessárias para que a Ucrânia esgote seus sistemas de defesa aérea. E como percebemos recentemente, não é só a Ucrânia, mas também os parceiros ocidentais da Ucrânia na União Europeia. Ainda assim, estou cautelosamente inclinado a acreditar que as coisas já não estão tão perfeitas na Rússia quando se trata da produção de drones de combate e, como resultado, iscas mais simples de produzir estão se tornando cada vez mais comuns. Porque se a Rússia pudesse produzir um grande número de drones de combate, qual seria o sentido de fabricar iscas se eles poderiam produzir drones de combate reais que causariam danos? Agora, os drones russos estão evitando áreas abertas onde operam unidades de defesa aérea ucranianas, preferindo voar sobre rios e florestas. Quando os drones entram nas cidades, eles são mais difíceis de serem abatidos por causa dos prédios altos e do risco para os civis. A Ucrânia está lutando pela liberdade. Apoie o jornalismo independente ucraniano para que possamos continuar contando a verdade sobre a guerra da Rússia. Clique no link na descrição para se tornar nosso patrocinador. Agora é um bom momento para se inscrever no canal e, por favor, curta este vídeo e compartilhe para que o maior número possível de pessoas possa assisti-lo. Obrigado e glória à Ucrânia. O Reino Unido está se juntando à Operação Sentinela Oriental da OTAN em meio ao aumento das ameaças aéreas da Rússia e está enviando seus caças para a Polônia.
França, Alemanha, Dinamarca, Países Baixos, Itália e República Tcheca já haviam confirmado participação. Talvez, só talvez, eles também ajudem a proteger os céus ucranianos. Eu sei, é pensamento desejoso. A economia russa poderia entrar em colapso e a guerra poderia terminar em 2 a 3 meses se a Europa impusesse tarifas secundárias rigorosas aos compradores de petróleo russo. Essa é a opinião do secretário do Tesouro do Selbiwa, Scott Bessent. Ele afirma que os Estados Unidos estão prontos para trabalhar com parceiros europeus para atingir as empresas petrolíferas russas. Enquanto isso, a UE adiou a introdução do 19º pacote de sanções contra a Rússia. Isso está acontecendo enquanto meses preciosos se passam para que Eslováquia e Hungria deixem de depender do petróleo russo. Anteriormente, o presidente do CICENC, Donald Trump, criticou os países europeus por comprarem petróleo russo. A seguir, vamos explicar quais países continuam comprando energia do Estado terrorista e em quais condições. Em outras palavras, quem ainda está financiando a guerra russa? A Europa só fala, mas não age. Essas são as palavras de Donald Trump, que soam como um desafio direto aos aliados da OTAN e da União Europeia. O presidente americano acusou publicamente os países europeus de não imporem sanções suficientemente rigorosas contra a Rússia e, essencialmente, estabeleceu uma condição. Se a Europa não aumentar a pressão sobre Moscou, Washington pode suspender suas próprias ações. A Europa é minha amiga, mas eles compram petróleo da Rússia, então não podem esperar que sejamos os únicos a agir com toda a força. A Casa Branca não está mais disposta a encobrir a passividade de seus aliados. Pela primeira vez em muito tempo, uma questão que há muito é discutida a portas fechadas está vindo à tona. Quem está realmente arcando com o principal peso de enfrentar o Kremlin hoje? O EUA ou a Europa? Eles compram petróleo da Rússia. Nós não compramos petróleo da Rússia. Eles compram muito petróleo da Rússia. Isso não é um acordo. A declaração de Trump foi uma resposta aos apelos de políticos europeus aos Estados Unidos e, pessoalmente, ao presidente Trump para aumentar a pressão sobre a Rússia e fortalecer as sanções contra a Rússia, inclusive contra os recursos energéticos russos. Então Trump respondeu, irritado, de forma um tanto agressiva. Ele demonstrou seu aborrecimento especificamente em relação aos parceiros europeus, como se dissesse, não há necessidade de me pressionar para fortalecer as sanções contra a Rússia. Olhem para vocês mesmos. Vocês mesmos estão comprando recursos energéticos russos. Deixe-me dizer logo de cara, a reação de Trump não é totalmente justa e não tem como objetivo fazer com que os europeus aumentem a pressão sobre a Rússia. É mais uma reação de recusa, uma demonstração de que o próprio Trump não quer impor novas sanções adicionais contra a Rússia. É uma reação baseada no princípio de que você é o bobo da história. Em outras palavras, vocês exigem que eu imponha sanções contra a Rússia, mas façam vocês mesmos primeiro e depois eu vejo se faço ou não. De acordo com as estatísticas europeias, após a invasão em grande escala, o fluxo de recursos energéticos russos para a UE realmente diminuiu, mas não desapareceu. Estou pronto para impor sanções, mas eles precisam fortalecer as próprias sanções para que correspondam às que estou impondo. Estou pronto para avançar, mas eles têm que fazer isso primeiro. Acho que eles vão fazer, mas por enquanto só estão falando. Eles estão agindo e comprando petróleo da Rússia. Não é a União Europeia que está comprando petróleo russo neste momento. Na Europa, ou mais precisamente na União Europeia, apenas 2 países estão comprando petróleo russo. Deixe-me lembrar, há sanções e restrições na União Europeia sobre o petróleo russo, incluindo o gás russo. Elas não são absolutas, porque vários países, mesmo quando as sanções foram introduzidas pela primeira vez em 1922, não as implementaram imediatamente, já que não estavam prontos para abrir mão do petróleo e gás russos de imediato. Na União Europeia, isso aconteceu gradualmente. Mas, a partir de 1923, a grande maioria dos países da União Europeia parou de comprar petróleo russo e gás russo por gasoduto. No entanto, 2 países conseguiram garantir esse direito para si, e realmente foi uma questão de garantir isso. Às vezes, até mesmo chantageando a União Europeia, inclusive em questões de política de sanções, eles garantiram o direito de continuar recebendo petróleo russo que vem sendo transportado para a Europa por oleodutos desde os tempos soviéticos, através do oleoduto Druba. Como você provavelmente já adivinhou, esses países são Hungria e Eslováquia. Sim, os volumes estão longe de ser o que eram antes da guerra, mas mesmo essas compras ajudam a alimentar a máquina de guerra russa.
E nesse sentido, a crítica de Trump realmente parece justificada. No entanto, de quem estamos falando? De políticos que são diretamente influenciados por Trump. E um desses políticos, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, é um amigo próximo de Trump. Então, em vez de criticar uma Europa abstrata, Trump deveria se dirigir diretamente ao seu amigo, que com certeza o ouviria, e dizer: Viktor, você ainda está comprando petróleo russo. Como isso é possível? Vamos lá, pare com essa bobagem imediatamente. Sim, você está realmente ajudando a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. E tenho certeza de que talvez não imediatamente, com alguns períodos de transição, mas Orbán teria que ouvir Trump. Aliás, eles já estão tomando algumas medidas agora, medidas adicionais em relação ao gás. Antes de tudo, e acho que já existe um acordo preliminar sobre o petróleo também, e eles vão gradualmente migrar para outras fontes de energia porque percebem que a situação está mudando. Eles não querem entrar em um conflito direto com Trump. Mas Trump não está pressionando Orbán nem o Fidesz. Ele está pressionando os europeus, a União Europeia e os principais países europeus. E há uma certa injustiça nisso. Há outro problema: gás liquefeito russo. Formalmente, a Europa não o compra diretamente, mas por meio de intermediários e esquemas de desvio. O dinheiro ainda acaba em Moscou. Como resultado, o continente está apenas cortando parcialmente o suprimento de oxigênio do Kremlin. Eles dizem que não podem recusar, que é preciso substituir por outra coisa. Caso contrário, haverá problemas econômicos internos. Agora, a situação é a seguinte: Trump deu um ultimato aos aliados. Ou tomam medidas sincronizadas, ou Washington vai diminuir sua própria pressão sobre o Kremlin. E isso rompe o equilíbrio habitual da estratégia ocidental, onde os EUA lideravam e a Europa seguia. Agora, porém, o presidente dos EUA está exigindo reciprocidade. A Europa deve dar o primeiro passo sozinha, ou a América vai esperar. Quando Trump faz tais declarações, ele não está buscando tanto objetivos políticos. A política está presente aqui, mas de uma forma mais invertida. É para que ele não seja culpado, mas sim para que os europeus supostamente resolvam as coisas por conta própria. Mas acima de tudo, seus objetivos são comerciais. Ele quer que a Europa, especialmente em relação à compra de gás, seja dependente dos Estados Unidos em termos de energia. É claro que a guerra na Ucrânia diz respeito a Trump. Trump quer acabar com a guerra na Ucrânia, mas neste caso, ele está preocupado, de forma puramente egoísta, com os interesses comerciais dos Estados Unidos. Para a Ucrânia, isso é ao mesmo tempo uma oportunidade e um risco. Se a Europa, sob pressão de Washington, realmente decidir tomar medidas radicais, o Kremlin perderá bilhões. Mas se a disputa se arrastar, é a Ucrânia que se tornará a primeira vítima dessas hesitações. Todo esse debate se tornará um fator adicional, um argumento extra para reduzir e gradualmente eliminar a compra de petróleo e gás russos. Já existe uma decisão correspondente em relação ao gás. Até 2027, a União Europeia, mesmo antes de todas as declarações de Trump, já havia decidido parar de comprar gás russo. A questão é que isso acontecerá gradualmente para que haja uma preparação tecnológica e econômica. Mas agora talvez isso acelere um pouco as coisas, o que talvez também possa ter consequências positivas. E os primeiros passos já foram dados aqui. Os EUA e a Europa podem começar consultas e negociações para desenvolver conjuntamente sanções contra a Rússia. Agora, o mais importante é que os EUA e a Europa permaneçam em sintonia. Afinal, qualquer sinal de fraqueza se tornará uma oportunidade para o Kremlin expandir sua agressão. Americanos inspecionaram depósitos ucranianos para o Fundo de Reconstrução pela primeira vez. Representantes dos EUA visitaram a mineração Bezilif, a planta de processamento, e um depósito que produz titânio, onde existem instalações para desenvolver zircônio e hafnio. Esses metais são de importância crítica para as indústrias de defesa, aeroespacial e de alta tecnologia dos Estados Unidos e da Europa. Vou acrescentar, e talvez isso seja óbvio, que essa visita também diz respeito a armas americanas para a Ucrânia. Os parceiros do EUA, pelo que vejo, queriam ter certeza de que os depósitos ucranianos realmente têm grande potencial. Se tiverem, o próximo passo pode ser vender armas financiadas por lucros futuros. Isso seria um adiantamento, não um empréstimo. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado pelo seu apoio. Força aos defensores da Ucrânia. Glória à Ucrânia.
Não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar. Até à próxima!